Seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estaremos estudando essa semana a lição 10, a 10ª lição desse quarto trimestre de 2021. Quem escreveu essa lição foi o querido pastor Ronaldo Silveira Mota. Ele é pastor na Igreja Batista em Copaleme, no Rio de Janeiro. Desde já, nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor. O tema central dessa revista é as epístolas para o nosso tempo, as cartas para o nosso tempo. Esse estudo tem como texto base 1 Timóteo 6:11. Estaremos depois lendo esse versículo, proposto pelo pastor. E também o título dessa lição dessa semana é Vivendo acima da média, a primeira carta a Timóteo. Então, irmãos, vamos ler aqui primeiramente 1 Timóteo 6:11, que diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, piedade, a fé e o amor, a paciência e a mansidão. Vou ler novamente. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, irmãos, vivendo acima da média, Então, hoje nós vamos descobrir como que é viver acima da média. A lição começa assim: as cartas de Timóteo e Tito são chamadas de pastorais. Timóteo e Tito são chamadas cartas pastorais, pois foram enviados por Paulo a 2 de seus companheiros que se tornaram pastores e têm por objetivo, em grande parte do texto, tratar dos deveres do líder. Então essa carta, o objetivo é mais orientar os líderes, e especificamente aqui Timóteo e Tito. E bem como a missão da igreja e a sua integridade. Timóteo era filho de pai grego, gentio, e sua mãe Eunice era judia, que se convertera ao evangelho. Então ela tinha se convertido ao evangelho. Ela era judia, fazia parte do povo judeu, mas tinha se convertido ao evangelho através dos pregadores, dos evangelistas. Juntamente com sua avó Lode, 2 Timóteo 1:5. Então vamos ler aqui rapidinho, 2 Timóteo 1:5. Timóteo, rapidinho aqui, 2 Timóteo 1:5. Diz assim: Trazendo à memória a fé não fingida, que há em ti, a qual habitou primeira em tua avó Lode e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Então ele está fazendo essa menção na vida de Timóteo, sobre a sua origem, sobre os seus princípios. Era natural de Listra, uma colônia romana da província da Galácia. Galácia era uma região que pertencia a Roma, do Império Romano. Ele foi companheiro de viagem missionário de Paulo e até foi circuncidado por esse para evitar crítica parte dos judeus. Isso está em Atos 16, de 1 a 3. Depois os irmãos podem conferir também. Então, se der tempo aqui agora rapidinho, vamos ver aqui. Atos 16, 1 a 3. E chegou a Derbe, a Listra, e esse que estava ali um certo discípulo, seu nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, esse era o motivo porque tinha circuncidado Timóteo, E ele foi companheiro de Paulo nas viagens e até Timóteo colaborou também com Paulo em várias cartas, 1 e 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Paulo chama de cooperador, Romanos 16, 21. De meu filho amado, em 1 Coríntios 4, 17.
O meu verdadeiro filho na fé, 1 Timóteo 1:2. 1 Timóteo era relativamente jovem, então ele era jovem, né? Um pastor jovem. 1 Timóteo 4:12. Porém, Paulo o incentivava a ser modelo de fidelidade. Então havia por parte de Paulo incentivar, instruir e passar ensinamento sobre o ministério a Timóteo. Timóteo estava atuando na igreja de Éfeso, designado por Paulo. Esta primeira carta tem como finalidade orientar no ministério, assim como tratar seriamente acerca das questões doutrinárias. Olha só, trazendo foco para a verdade sã, doutrina. 1 Timóteo 1:10. Boa doutrina. 1 Timóteo 4:6. As sãs palavras. Talvez seja o que esteja faltando nesses tempos presentes, é o ensinamento profundo das Escrituras Sagradas. 1 Timóteo 6:3, o qual deve ser guardada, transmitida. Então, nós devemos transmitir a palavra de Deus na íntegra, na fidelidade, como ela é realmente. Qual o objetivo dela ser ensinada na sua essência, né? E alguns falsos mestres já estavam trazendo problema para a igreja. Falsas doutrinas, heresias, sempre estão ao redor da igreja. Logo é necessário sabedoria para distingui-la, coragem para combatê-las. A igreja precisa ser coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3:15. Vejamos algumas lições significativas. Então, irmão, o objetivo de Paulo era ensinar sobre algumas coisas que estavam acontecendo, sobre as sãs doutrinas, e também orientaram a concernente às falsas doutrinas e os falsos mestres, as heresias, que devemos sempre combatê-la, porque, como diz aqui, estão sempre ao redor da igreja, né? Sempre ao derredor da igreja, querendo se infiltrar e destruir a verdadeira orientação. Primeiro ponto que nós vamos falar agora é cuidado com as falsas doutrinas. 1 Timóteo 1:3-20. Então vamos ler aqui rapidinho. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas de genealogia intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. Ora, o fim do mandamento, o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que se devendo alguns se entregar às sãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabem, porém, que a lei é boa e alguns delas se usa legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para os justos, mas para os impuros, obstinada para os ímpios pecadores, para os profanos religiosos, para os parricidas, matricidas, homicidas, para o fornicário, para os sodomitas, para os roubadores, homens, e para os mentirosos, para os perjuros e para os contrários à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então, irmão, não vou ler tudo, mas parei aqui no 10. Os irmãos depois lê 1 Timóteo 3:20 e 4:1-5. 4:1, 5:2, 6:3-19. E é os textos básicos que foram usados para isso. As falsas doutrinas e a lei e o evangelho. As heresias são sempre mentiras. E o cristão precisa agir de forma firme, contra os ensinos errôneos. Então o crente precisa estar firme nos ensinamentos para combater os ensinos errôneos. É necessário ler a Bíblia, examinar a Escritura. Paulo argumenta que a atitude de correção visa o amor que procede de um coração puro, boa consciência e fé, sem hipocrisia, sem mentira. Na verdade, os que promovem as falsas doutrinas pensam que são mestres da lei, mas são de fato indoutos. Paulo vai argumentar que a lei é boa quando usa de modo legítimo.
Ou seja, para quem pratica a justiça, a lei é inoperante, mas os pecadores que se opõem à sã doutrina devem ser promulgados. Então, ela sempre tenta corrigir os pecadores. A lei do Antigo Testamento já tinha cumprido o seu dever. Assim sendo, o Evangelho da glória de Deus, bendito, forma de padrão pelo qual toda a lei se cumpre, tornou-se a sã doutrina. Então, hoje os evangelhos, eles combatem o pecado do ser humano, pela qual o apóstolo deu sua vida, sendo até mesmo encarcerado por puni-la. Nós temos dentro da lei alguns fatos que aconteceram com os apóstolos, os ensinamentos deles. Qual Paulo teve na prisão, sofreu, outros passaram pelas mortes, os mártires, né? Tudo isso para que o evangelho chegasse a nós. Somente a graça é capaz de transformar o ser humano. Paulo usa exemplo do seu próprio passado de impiedade, quando era blasfemo, perseguidor, insolente. Isso está em 1,13. Vamos ver aqui, né? 1 Timóteo 1,13. Que diz assim: Dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Então, ele reconhece que ele perseguiu o povo de Deus. Com fruto dessa graça, portanto, a obra de Cristo é suficiente, não há por que ser utilizada de quaisquer novidade, doutrinas falsas, pois longe dele abandonamos o que é certo. Somos enganados e nos tornamos seguidores da falsidade. Então, somente Cristo é suficiente, somente a transformação de Cristo pode salvar o ser humano. Não existe outro ensinamento para que possamos ser salvos, só através da palavra, através de Cristo. Então, as falsas doutrinas e a apostasia. Texto básico 4:1 e 5:2. Paulo recebeu expressamente a orientação do Espírito Santo e retoma o assunto investindo contra os falsos mestres e seus ensinos. Ele se refere aos últimos tempos, 4:1, como sendo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Estamos de fato vivendo esses últimos tempos? Os apostatas darão ouvido a espíritos enganadores, ensinos de demônio. Os mestres do mal são pessoas hipócritas e mentirosas que têm cauterizado a própria consciência. Então, muitas das vezes, essas pessoas utilizam a palavra tentando enganar com suas falsas doutrinas, mas tendo cauterizado a sua própria consciência. Com a aparência de devoção, rigor ético, com a máscara ilusória, corrompe a muitos. Todavia, de fato, estão a servir Satanás. Por isso, tem a mente escravizada e insensível, a qual é incapaz de discernir o bem e o mal a partir de 1 Timóteo 4:3. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 4:3, que diz: proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então nós vemos que muitas coisas foram introduzidas dentro da igreja cristã, igual o celibato, né, para os líderes, né, de igrejas, que a Bíblia condena aqui, né, a proibição de casamentos, né. E nós vemos que aqui, ó, o presente certo percebeu 4:3, né? Aqui. Vamos lá. Presente, algumas estão no ministério que estão orientar o discípulo Timóteo. A grande exortação é que se tá aqui. Paulo apresenta algumas ênfases dos falsos ensinos que proibindo o casamento, a abstinência de alguns alimentos, chama a atenção quanto à expressão proibição do casamento, pois há cerca de 4 séculos após esse escrito de Paulo, a cristandade começou a valorizar o celibato, com virtude necessária para o sacerdote clerical. Do Concílio de Latrão, em 1123, passou a ser obrigatório. Parece que os católicos romanos se encarregaram de cumprir a profecia paulina, o surgimento dessa heresia no seio da igreja, né? Então,
que o autor está fazendo aqui essa colocação. Parece que os católicos, né, ou aliás, a liderança católica, né, fizeram cumprir isso aqui, né, o que Paulo já tinha falado. Falsas doutrinas do dinheiro. capítulo 6, de 3 a 10. Não vamos ler isso aqui, os irmãos leem em casa. Mais uma vez, Paulo retorna a esse tema de falsa doutrina, a qual permaneia toda a carta dizendo: se alguém ensina outra doutrina, né, 6:3, vamos ler aqui o 3, né? E se alguém ensina alguma outra doutrina não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Então, tem que ensinar o que Cristo passou realmente para nós, as palavras de vida. O ponto fundamental da heresia trata de sedar, quando não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem que haver uma concordância, né, irmão? Para você pregar o Evangelho tem que haver coerência. É essa palavra que eu estava querendo. Coerência. Você fala uma coisa e faz outra, não tem coerência. Desvia-se do Evangelho, implica em desgraça, pois as sagradas palavras são sadia e transmite bem-estar espiritual a todos que recebem pela fé. Então a palavra ela vem trazer esperança. Qualquer pessoa que troca a palavra de Deus por alguma outra doutrina torna ensoberbecido. Então a pessoa, quando ele deixa de crer nas santas, sagradas, sã doutrina que está aqui contida nesse livro sagrado, a palavra de Deus, a Bíblia, ele começa a ser ensoberbecido, soberbo, começa a se tornar soberbo, porque deixou de crer na palavra de Deus. Ao invés de possuir entendimento, de fato, nada entende. Esse tem apego a questões vãs e contenda de palavra, as quais provocam inveja, calúnia, blasfêmia e suspeita muito que nada edifica. Então a palavra de Deus não é para trazer confusão, não. A palavra de Deus é simples. É para edificar o homem. É para trazer o homem à normalidade. É para trazer o homem no centro da vontade de Deus. É para fazer o homem entender que ele precisa do Criador. Segundo, então nós falamos aqui, cuidado com as falsas doutrinas. Primeiro ponto. Segundo ponto, segundo tópico, né? Zelo pelo ministério e oração. Então, duas coisas que estão ligadas ao ministério pastoral, ou à liderança, ou até mesmo o crente, é o zelo pelo ministério e a oração. Ele sempre vai andar junto. A oração é uma base que todo cristão tem que ter. Vamos ler aqui 1 Timóteo 2, de 1 a 8, né? Admoesto, pois, antes de tudo, que faça deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham no conhecimento da verdade. Porque há um só Senhor, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem iras nem contenda. Que mesmo depois, mesmo modo, as mulheres ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então aqui vale-se a recomendação, né, para os apóstolos, para os servos, os ministros, que estão aptos para trabalhar, para servir ao Senhor com suas vidas. Nesse presente capítulo, percebemos
Paulo estabelecendo algumas diretrizes para o ministério cristão, a orientação ao seu discípulo Timóteo. Ó. A grande exortação que se use a prática de súplica, oração, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. 2:1. Observamos que a oração tem lugar preponderante. A intercessão deve ser por todas as pessoas, pois o grande desejo do cristão é que todos conheçam a verdade de Cristo, deu a sua vida por toda a humanidade. Então, Cristo morreu por toda a humanidade e todos devem ter acesso a esse mesmo ensinamento, a essa mesma proposta, que todos venham conhecer o Salvador, nosso Senhor. Muitas vezes, o sentimento exclusivista, algumas comunidades impedem que se ore, pregue o Evangelho em sua inteireza, como era o caso em Éfeso. De uma forma especial, os governantes e as autoridades deve ser alvo de nossas orações. Versículo 2, do capítulo 2. Como a igreja de Cristo, somos sal da terra, luz do mundo. Então, o sal tempera, a luz ilumina e somos promotores da paz de Deus. Nós que levamos a mensagem de redenção, de trazer ligação, libertação através de Cristo. Primeiro, portanto, duas razões são mencionadas pelo apóstolo. Primeiro, para uma vida de oração como igreja. A primeira é que podemos esperar que vivamos uma vida tranquila e mansa. Então, primeiro ponto aqui é que nós devemos orar para ter uma vida tranquila e mansa, para que possamos, a autoridade, trazer ordem e uma vida tranquila. A igreja deve sempre prezar pela tranquilidade e a mansidão, com toda piedade e respeito. Piedade e respeito a uma atitude religiosa de verdadeira reverência a Deus. Respeito significa seriedade moral, que leva a um comportamento digno. Então a igreja deve andar dignamente nesse mundo. Em outras palavras, quando temos paz na vida, santidade e justiça prevalece. Então, quando nós temos paz com Cristo, estamos em paz com o Senhor, com a sociedade, a santidade e a justiça prevalece. Segundo ponto, a segunda razão é porque bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, Deus aprecia, Deus quer que nós oramos, Deus quer que nós intercedamos, quando Sodoma e Gomorra iria ser destruída, o que fez o sacerdote Abraão, vamos dizer assim, ele intercedeu pelaquela cidade. E ele falou, quantas pessoas tiver lá, Deus salvaria. E muitas das vezes, nós deixamos de orar nesse sentido. Se a oração agrada a Deus, isso já é motivo suficiente para todo crente orar. E porque agrada a Deus, porque como Salvador, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, um dos pontos é que Deus quer que todos os homens, ou almeja que todos os homens sejam salvos. Para que as pessoas sejam salvas, elas precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Como que nós fazemos isso? Ministrando a palavra de Deus nos corações desses homens, ensinando o caminho que se deva dar. Seja, preciso se converter, tomando a consciência de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. 2:5. Então, todos devem ter a certeza que Jesus Cristo veio salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo homem. Paulo mesmo dá testemunho de que foi um pregador dessa boa nova. E deseja que os membros da igreja orem em todo lugar, levantando as mãos santas. Onde o evangelho for pregado, a verdadeira oração só tem sentido quando você tem uma vida digna, pois qualquer gesto de oração com a oração impuro e inútil é uma blasfêmia. Então, a igreja tem que ser uma igreja santa, uma igreja que procura a santidade, procura estar com sua vida digna diante do altar de Deus, para que não traga escândalo, para que as pessoas se aproximem cada dia mais de Deus. Então, falamos no primeiro ponto, cuidado com as falsas doutrinas. Segundo ponto, ou segundo tópico,
zelo pelo ministério e oração. Terceiro tópico, orientações para os líderes, né? Texto base, 1 Timóteo 3, de 1 a 16, depois os irmãos podem ler. Esse tema sobre liderança é abordado por Paulo, focalizando as qualidades pessoais daqueles que desejam servir. Então, Paulo está ensinando que as pessoas, para servir a Deus, têm que ter qualidades para servir a Deus, né? Mais do que propriamente os seus deveres. O mais importante para o apóstolo era o caráter do líder. Então, como que é um caráter de um líder, né? Suas atribuições. O dever pode ser aprendido, mas o caráter só Deus pode se transformar. Então, deveria ser pessoa realmente convertida, pessoas que se entregaram realmente para fazer esse ministério de sacerdote. Os falsos mestres, os quais ocupam posições de liderança, podiam até enganar os indultos e realizar muitas tarefas. Por isso, o apóstolo vai apresentar as qualidades dos pastores e diáconos. Ele inicia dizendo que esta palavra que passa a falar é fiel, dada a relevância que está associada à tarefa do líder. Então, o líder tem que ter uma palavra fiel, né? Os oficiais são chamados de bispos ou presbíteros, que significa superintendente e diáconos. As qualidades dos pastores apresentadas é irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Então, uma das coisas fundamentais é que ele se dedique tempo à oração e o ensino da palavra. Lá no início da igreja, nós vamos ver que o apóstolo, ele separa os diáconos, né? Vamos ver aqui rapidinho aqui. Logo no início aqui, ele separa os diáconos em Atos dos Apóstolos para que se dedicasse ao ensino da palavra, né? Logo aqui no início, ele fala que separaram a instituição dos diáconos, né? Não estou encontrando aqui não, mas vamos lá. Então, logo no início, os discípulos foram orientados para que separasse os diáconos para que se dedicassem ao ensino da palavra de Deus. A instituição do diácono. Está no capítulo 6, que ele diz assim: naquele dia, crescendo o número, aí eles separaram aqui, ó, quer ver que vai falar aqui? Escolheis, pois, irmãos dentre vós, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, as quais construindo sobre esse importante negócio. Mas nós, no versículo 4, que diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, os homens de Deus devem exercer, ser apto a ensinar, buscar ensinamento, né, dentro da palavra para instruir as suas ovelhas. Eles estavam encarregados de apresentar a igreja extremamente, bem como exerciam o ministério do ensino e o pastoral internamente, com autoridade para disciplinar os membros, como um pai cuida a família do seu lar. Assim deve agir o pastor. O requisito irrepreensível significa que não deve apresentar alguma falha de caráter ou conduta, de tal forma que ninguém possa criticá-lo, né? Esse é o objetivo. Deve ter também bom testemunho, tanto da parte dos fora da igreja, quanto dentro da própria igreja, para que não seja afrontado ou caia em laço do diabo, né? Então, quem é pastor, tem um dom, né? Tem um chamado para o pastorado, deve zelar pelas suas qualidades, né? Ser digno
honrado, porque é um cargo muito importante, né? Importante sentido de obediência, de zelo, né? Assim os presbíteros que governem bem seja estimado por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ó, 5:17. A honra da posição daquele que preside, ministra a pregação e ensina e pastoreia o rebanho deve ser correspondida por dobrados honorários. No caso do diácono, embora subordinado ao pastor, para exercer a função também são requeridas algumas qualidades. O próprio significado primário do termo revela que o diácono deve servir, né? Então a palavra diácono quer dizer servir. Com uma capacidade de garçom, tal como se servia à mesa, o exemplo maior vem do Senhor Jesus, o qual ensinava com seus discípulos como agir, seguindo seu próprio exemplo, como aquele que serve as refeições. Por fim, todo tipo de serviço realizado na igreja em prol do reino de Deus, da propagação do Evangelho, descrito no Novo Testamento como ministério, isto é, serviço. Então, devemos servir, né? Na verdade, quase todos nós somos diáconos, né? Que servimos a Cristo. O diácono ou diaconisa deve ser, portanto, uma profunda convicção cristã, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Versículo 3:9. Ou seja, uma consciência livre da maldade ou vergonha, objetivado, esta vinculada a uma fé sadia. O ministério da fé abriga todas as verdades que estavam ocultas e que agora são acessíveis por meio do plano redentor de Deus, o qual tem sido manifestado aos que creem. Outra qualidade atribuída aos diáconos é diaconisa, ou seja, primeiramente experimentado, isto é, depois de uma avaliação cuidadosa acerca do seu caráter, conduta, passa a ser mostrado irrepreensível, deve ser ordenado por exercer o diaconato. Quanto ao caráter, o apóstolo também nomeia que deve ser honesto, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçadores. Olha só, né? O cuidado, o zelo. As diaconisas também são lembradas com boas esposas, as quais devem ser honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Glória a Deus. Os pastores e diáconos são seres humanos, como os demais, como nós, né? No entanto, tem uma grande responsabilidade diante da igreja, da sociedade, principalmente diante do Senhor, Deus. Aqueles que assim aspiram a essa excelente obra se qualificam para tal, precisam do apoio da igreja, bem como suas incessantes orações. Você tem orado por seus líderes? Você tem investido na boa formação espiritual e na doutrina dos mesmos? Né? Isso aqui é mais a liderança, né? Conclusão. Vamos concluindo, já estamos acabando. A grande preocupação do apóstolo Paulo era com relação aos líderes das gerações futuras, no que tange a igreja de Cristo. Destarte, ele escreve a Timóteo, animando, orientando acerca dos perigos eminentes das falsas doutrinas. Só apela para que apegue a sã doutrina, a palavra, né? A escritura. Examinando, cuidando e doutrinando as ovelhas. Ou seja, as palavras do Senhor Jesus. Pois assim como naqueles dias de Éfeso, ainda hoje vivemos dias de grande confusão moral e teológica. Nesse viés, então, cremos que a oração seja a base e sustento do ministério de uma igreja. Por isso, a orientação insistente acerca da oração constante na ordem do culto. Os líderes são os responsáveis pelo ensino, administração da igreja, pelo zelo do ministério da fé que nos foi revelado. Assim sendo, devem ser modelos de conduta na congregação, com o dever de cuidar dos seus líderes, como as autoridades estabelecidas pelo próprio Senhor Jesus, Senhor Deus, para conduzir a igreja. Tenho para pensar e agir, né? Estamos vivendo tempos difíceis com relação às questões doutrinárias e morais na igreja. Temas teológicos têm sido revitalizados, como os cristãos devemos ser os defensores da sã doutrina, a qual chegou até nós, desde o primeiro apóstolo, sendo o mistério apresentá-lo às gerações vindouras.
O culto congregacional público necessita de ordem e oração. Deve ser integrante. Toda igreja deve orar, suplicar, interceder, agradecer. Todas as pessoas, autoridades precisam ser alvo de orações. O Senhor Deus deseja que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Para tanto, a forma mais eficaz é quando a igreja ora pelos pecadores. Né? Pastor e diácono precisa ser exemplo para a congregação, bem como ter bom testemunho. Entretanto, a igreja precisa orar por cada um dos seus líderes, a fim que exerça o ministério com toda dedicação, comprometimento e zelo. Então, irmãos, chegamos mais no final de umas lições maravilhosas nesse ano 2000, nesse quarto trimestre, né, de 2021, que é escrita pelo nosso querido pastor, o pastor Ronaldo Silveira Mota. Quero orar pela sua vida, pela minha vida também, orar pelos líderes, orar pelos pecadores, para que se arrependam, se convertam e todas as autoridades cheguem ao pleno conhecimento da graça de Cristo. Na verdade, é a graça, né? Movidos pela graça. Aqui foi de uma campanha, essa camisa aqui, ó, movido pela graça. Que você possa ser movido pela graça de Deus. O que eu falo aqui, quem realiza a transformação é Deus. Meu objetivo aqui é transmitir as Sagradas Escrituras, os ensinamentos, né, que a liderança da Igreja Batista tem passado para nós nesse ano 2021 através dessas lições, vivendo acima da média. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pelo que sou grato a Deus, somos gratos a Ti por essa oportunidade. Mais uma semana, Senhor, um vídeo, ó Deus, pela qual tentamos passar ensinamentos para que a fé nunca esmoreça. Que o Senhor possa alcançar os perdidos, aos pecadores, as autoridades, Senhor, que todos venham ao conhecimento que Jesus Cristo veio a este mundo salvar o que se havia perdido. Que eles entendam que a salvação só é através de Jesus. Só Jesus pode transformar o homem por completo. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos a cada dia crescer no conhecimento da graça, para que possamos clavar essa palavra santa, a palavra de Deus, a sã doutrina no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Abençoa, Senhor, os ouvintes desse vídeo, Pai, que ouvirão. Quando ali, Senhor, todos terão acesso através do YouTube, ó Deus. Os irmãos que estão inscritos neste canal, que o Senhor possa abençoar poderosamente aquilo que eu não consegui transmitir, que o Teu Espírito Santo transmita ao coração de cada um deles. Obrigado, Deus, por o Senhor ter me usado nesta tarde, nesse vídeo, a qualquer hora que aqueles que acessar esse vídeo poderão ouvir e entender que o único motivo é para que o nome de Jesus, o seu nome, seja exaltado e engrandecido em todo lugar, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Abençoa, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre o Seu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Que nós possamos estar acima da média, como o texto fala, vivendo acima da média. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?